totalmente, frágeis dentro de campo, inconsistentes e que erram o tempo inteiro. Então, cara, desculpa, esses caras têm que entregar, mano. Tem que entregar porque é o que eu tô te falando. E o Diniz não ganha pouco também não, tá? Até 2 anos atrás, até 2 anos, tá? O Diniz estava na seleção brasileira, cara. O Diniz era campeão da Libertadores. É sério. O desempenho do Vasco é vergonhoso, porra. Esses caras têm que ser cobrados. E a diretoria também. Entendeu? Pra mim, o que mostra o quão frágil é esse time é que eles foram incompetentes até mesmo no campeonato que eles priorizaram. E aí, irmão, pra mim é falta de vergonha na cara do grupo, porra. Não tem a ver só com o treinador. A forma como o Vasco perde, a forma como o Vasco foi humilhado pro Independente Del Valle, foi humilhado pro Puerto Cabello, foi humilhado tomando um empate lá do Melgar. Esse mesmo Vitória, que ainda era com o Carpini, o Vasco conseguiu tomar uma virada com um a mais dentro de campo, cara. Entendeu? Então, porra, é muito cansativo, mano. É muito cansativo. Se tivesse só em uma competição, desculpa, com todo o meu coração, pra mim não ia mudar nada. Esse time ia continuar sendo vergonhoso como é. Talvez na questão física se sobressaísse. Ano passado jogou Copa do Brasil até o final e ficou em 10º. Pedrosa, você virou treinador do Vasco e o que você faria para mudar o cenário? Vamos torcer pro Diniz ouvir a resposta. Léo Jardim, Paulo Henrique. Já que não tem outro zagueiro agora nesse momento. Lemos e Luiz Gustavo. Na esquerda, Lucas Piton. Thiago Mendes, Tietê. Mais à frente, Ryan. Ó, vou te falar. O Coutinho com essa questão física que ele tá tendo, eu não sei nem se o Coutinho seria titular do meu time. Vou ser honesto com vocês. Vou ser honesto. É melhor ter o Coutinho por 40 minutos no final do jogo, por 30 minutos no final do jogo, com ele tentando jogar e conseguindo jogar, do que ter do jeito que ele tá tendo. Então talvez até pensaria em um Thiago Mendes, Tietê e Barros, Nuno, Ryan, Verratti ou o David com o Nuno de meia. Porque assim, mas o principal, cara, vou falar aqui de novo. Pra mim o principal do Vasco, o problema não é o sistema ofensivo. Não é. Pra mim o maior problema do Vasco é defensivo. Se você acerta a parte defensiva e o meio também, com o Thiago Mendes, o Tietê, você consegue ter uma consistência maior para os caras lá da frente conseguirem resolver. Essa é a minha opinião. Eu vou ouvir a coletiva já. Deixa eu terminar esses superchats aqui. Em um ano de austeridade fiscal e com elenco fraco e curto, foi o erro do Vasco ter insistido na Sula. Muitos já enxergavam isso lá atrás, até o Cazé. Irmão, mas aí eu vou falar novamente, cara. Eu acho que isso é muito mais... desculpa, essa é a minha opinião, tá? Tá tudo bem você ter essa, o Cazé, ou seja lá quem for. Aí é um apequenamento muito grande dessa instituição. Aí é inadmissível pra mim. Aí é você assinar que você errou no teu planejamento de futebol. Porque se você tem uma folha de 15, 16 milhões de reais e você não é capaz de disputar uma Copa Sul-Americana, que você teve Melgar, Puerto Cabello, time semi-amador, Melgar, um time praticamente desconhecido do Peru, e o Lanús, que é um time intermediário, e você não foi capaz de se classificar, desculpa, a culpa é tua, porra. A culpa é tua, não é? É assinar o atestado que o teu departamento de futebol, desculpa, é vergonhoso. E talvez seja. Valeu, Thales. Edson Melo. Pedroso, o que faz um time de orçamento muito menor que o Vasco funcionar tão bem e o Vasco não performar com uma folha tão alta? Imagino que tenha muito a ver com pressão e tenha muito a ver também com o quão aqueles caras querem. Assim, eu realmente acredito nisso, tá, gente? Eu levo muito a sério o quão o futebol pode ser um motivador
para você continuar jogando e o quanto aquilo te exige o suficiente para você também continuar mantendo o seu nível máximo. O que eu quero explicar com isso aqui, tá? O Chico, que é o atacante do Mirassol, ele precisa, ele necessita, ele tem aquela oportunidade ali como a oportunidade da vida dele para ele continuar ganhando dinheiro e ele continuar sustentando a família dele, ele continuar pensando no pé de meia dele. Ou seja lá, tanto o Chico quanto todos os jogadores do Mirassol, tá? Todos os jogadores do Mirassol, eles têm a necessidade, a obrigação de se matar dentro de campo para poder desempenhar em alto nível, e isso com o grande trabalho do Guanazes, e também a necessidade. Eles têm a necessidade. Porque talvez o Chico da Costa, ou o zagueiro lá do Mirassol, seja lá quem for, ele deve ganhar ali uns 100 mil reais, 90 mil reais. Que para a realidade do futebol brasileiro é um salário baixo. Para a realidade do país é um salário muito alto. Mas para a realidade do futebol brasileiro, 100 mil, 150 mil reais é um salário baixo. Você tem que jogar o ano inteiro em bom nível para você justificar o teu salário e fazer com que aquilo ali, com que você renove seu contrato, com que você justifique seu salário para você continuar crescendo na carreira. Aí você olha o João Vitor, que ganha quase R$1 milhão por mês. O zagueiro do Mirassol, ele tem que jogar 10 meses bem, 10 meses bem, 10 meses com consistência, 10 meses com respeito, dedicação, amor à camisa, para ele poder continuar sendo titular. O João Vitor, ele precisa jogar um mês para ganhar o que esse cara ganha em 10. Então é por isso, isso é a minha opinião, tá, gente? É por isso que no fator motivação, no fator responsabilidade, o João Vitor fala frases como ele disse: eu não posso fazer nada. E o João Vitor é só um exemplo, tá, gente? Posso colocar outros exemplos que a gente pode usar aqui também nesse sentido. O Verratti, quando ele chega ao Vasco, ele chega ao Vasco tendo o Cruz Maltino como a grande oportunidade da vida dele, não só dentro do futebol, mas também para poder resolver a vida dele financeiramente. E ele entrega isso. Hoje eu vi umas pessoas falando assim: ah, Pedrosa, você não cobra o Verratti como cobra o Hugo Moura. Eu nunca vou cobrar o Verratti como eu cobro o Hugo Moura. Jamais, porque o Verratti tem 60 participações em gols em 113 jogos, porque o Verratti salvou o Vasco de uma zona de rebaixamento, porque se o Vasco ficou em 10º colocado no ano passado e chegou a uma semifinal de Copa do Brasil e ele botou dinheiro no clube se pagando, foi porque o Verratti conseguiu fazer os gols. O ano do Verratti, esse ano, que muita gente está encarando como o pior momento dele, eu até acho que seja talvez o pior momento dele com a camisa do Vasco, mas isso quer dizer o pior momento dentre ótimos momentos. E ele tem 21 gols na temporada. Então sabe quando é que eu vou colocar o Verratti? Na mesma linha de régua de cobrança do Hugo Moura? Nunca. Nunca. Entendeu? Consegue compreender? Se você entrega, você tem que ser cobrado de uma forma. Se você não entrega, você tem que ser cobrado de outra forma. Então, o que eu quero dizer é mais ou menos isso. Quando ele chega, a motivação para mim dos atletas é muito diferente, cara. A motivação, ela sobrepõe até a qualidade técnica. É isso, é o que eu penso. É por isso que eu acredito e muito que essas equipes de menor escalão, que têm jogadores que não têm a vida financeira resolvida, eles se dedicam mais. E eu não, isso é só uma opinião, vou falar aqui novamente, essa é só a minha visão. Eles têm um propósito maior do que os caras que estão com a vida resolvida. Aí você vai falar assim pra mim: pô, Pedrosa, mas o flamenguista tem um time todo de milionários. O Palmeiras, o Botafogo, o Barcelona, o Real Madrid. Só que esses caras que chegaram lá nesse nível de ganhar essa quantidade de dinheiro exorbitante, eles têm ao redor deles companhias e também um senso de vencer, uma obrigação de vencer, uma mentalidade vencedora, que eles só estão nesse patamar porque eles conseguiram alcançar e ter isso em mente. Uma mentalidade
como é o Palmeiras, por exemplo, do Abel Ferreira, porque o Abel Ferreira, porra, a vida dele tá resolvida financeiramente. Mas esse cara tem a mentalidade vencedora. Ele não aceita derrota. Ele não aceita corpo mole. Ele não aceita migué. Ele não aceita menos do que o máximo. E eu acredito de coração que o Fernando Diniz também é assim. Eu até acredito que o Diniz também seja assim. Só que ele tem várias peças dentro do elenco dele que não são nem tops tecnicamente e nem se entregam como deveriam se entregar. E aí você entra numa zona de conforto e essa zona de conforto é extremamente perigosa para qualquer atleta mediano. Porque se o atleta é muito bom, como é o Pedro da vida, por exemplo, entra na zona de conforto, o que aconteceu no Flamengo? Banco, acabou, tá fora. Porque o Flamengo tem diversas outras opções para poder entrar no lugar do Pedro. Se o João Vitor, como a gente vê, entrou na zona de conforto, ganha quase 1 milhão e diz que não pode fazer nada, e ele continua jogando, o que vai acontecer? Ele vai continuar errando, pô. Ele vai continuar errando. Porque o Diniz insiste nele. Ah, não tem outro. Tem outro, sim. Tem. Só tô dando um exemplo aqui. É isso, assim. Pra mim, o maior exemplo é esse. É a minha motivação, tá? A atual diretoria precisa entender que o Vasco não é uma confraria. Respeitem a torcida que há tempos vive a sensação de impotência. Concordo, Rezenato. Rafael Lopes. Vasco melhorou com o Diniz, embora ele tenha escolhas erradas, muitas. Boa parte das derrotas são de erros individuais grosseiros. Hoje foi gritante, mas já era assim com o Carille. Só que ninguém vai falar. A maior parte das derrotas do Carille eram por erros individuais gritantes. Só que ninguém vai falar. Vou terminar aqui rápido. Isaac Santos de Souza. Time do Diniz é teimoso com essa zaga. Cara, eu dou parabéns ao Pedrinho. Na função administrativa, mas no futebol, contratação ele deixa a desejar. Não tem senso de urgência. Eles vão deixando acontecer a merda. Salve, Pedrosa. O que você tem de informação sobre a venda da SAF? Irmão, com todo respeito, nesse momento, não tem nada concreto. Só aguardar. Melhor investir no Puma como lateral direito e trazer o Nino. Irmão, o Puma não é lateral. Ele pode ser ponta direita, tá? Mas lateral realmente ele não é. E eu acho que insistir nele como ponta também não é o ideal, não. Jogador limitado, gente. Fez gol hoje, deu assistência, mas é um jogador limitado. Não se engane. Thiago Reis. Valeu, Guilherme Rondelli. Valeu, Vini Cavin. Vasco pagará quase o que o Zenit pede pelo Nino. Tem que pagar. Tem que pagar. Gui Passion. Nenhuma notícia sobre reforços, Pedrosa. Preocupante. Cara, acho que foi o Felipe Silva que trouxe essa informação sobre o Vasco ter interesse no Robert Renan, que é um jogador que, de fato, eu tenho informação de que foi conversado, foi analisado o nome, e é um jogador que pode sim pintar aqui, mas eu vou falar, tá? O Robert Renan, ele tem o mesmo perfil dos jogadores que o Vasco já tem. E aí, com todo respeito ao Robert Renan, que é um jogador que já chegou à seleção brasileira sub-20, passou pelo Inter, passou por outros grandes clubes, e passou com marcas ruins, mas para mim ele tem o mesmo perfil. Tecnicamente é bom jogador, é um jogador que se encaixa até no jogo do Diniz, mas ele tem um perfil de estar sempre na cena do crime. E eu não sei também se ele tem o perfil de assumir a responsabilidade, porque, como eu falei, a vida financeira dele está resolvida. Está resolvida. Ele não vai encarar o Vasco como a última chance da vida dele. Não vai. Então, eu vou ser sincero. Eu acho ele mau jogador? Não. Eu acho ele bom jogador. Ele é o jogador ideal para o Vasco nesse momento? Também não. Não traria. Se fosse o caso de concretizar, não traria. Eu vou falar novamente. O Medel, que ganhou tudo na carreira. O Medel, que não precisava, com a idade que ele tinha, chegar no Vasco. O Medel foi o primeiro jogador a aceitar a vir para aquela barca furada que era o Vasco.
E o Medel já tinha ganhado tudo, jogado Copa do Mundo, jogado Copa América, não sei o que, tal. O Medel, ele dava o sangue pelo Vasco. É de um jogador como esse que o Vasco precisa. Não um atleta que tá com a vida resolvida, que talvez olhe o Vasco como uma oportunidade de passagem, que é bom jogador, ele é bom jogador, então até por isso ele sabe que ele vai ter mercado e que não vai chegar aqui pra resolver. Eu jamais contrataria o Robert Renan, sinceramente. Eu posso estar errado também, tá? Mas é minha visão. Pedrosa, do jeito que falam do Diniz, só consegue fazer um trabalho bom se tiver os melhores jogadores. Ele esteve no Cruzeiro e fez campanha de rebaixado. Mas por quê? Porque ele acredita muito nessa coisa de acreditar no jogador. Tá? Ele acredita muito nisso. É isso. Enquanto o Leonardo Jardim chegou lá e falou assim, você não, o time vai jogar assim, tem que todo mundo se dedicar, virar o líder do Campeonato Brasileiro, o Diniz continuava acreditando nesse negócio de ele é bom, então tem que jogar. Errou, continua. É isso. Pedrosa, diretoria omissa, sabe os defeitos do Vasco e não se movimenta. Pedrinho tem que ser cobrado, scout horroroso do Vasco, Luiz Fernando. O Santix também falou aqui, o Gui Passon, o Thiago Reis. Galera, eu tô chegando no meu limite, hein? Tô chegando no meu limite aqui. Minha garganta já tá no máximo. Desculpa, assim. Eu tô me sacrificando aqui. Porque eu já tô ficando sem voz e sem condições. E é isso. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que vem muito ruim aí no Campeonato Brasileiro, apenas 3 vitórias nos últimos 22 jogos, o Diniz vem sendo muito pressionado. Um erro aí, né, do goleiro Fusato desperta a necessidade do Vasco em contratações e o Vasco pode ir para a zona do rebaixamento, dependendo do resultado hoje de Santos e Juventude. Deixa a sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!